do mundo que também buscam a verdade. Vamos começar. Para entendermos completamente o que a arqueologia tem revelado, precisamos primeiro voltar ao texto sagrado. Precisamos entender exatamente o que aconteceu naquele dia terrível, há mais de 4.000 anos, nas planícies do Vale do Jordão. A Bíblia não especifica os anos exatos em que Ló viveu, mas o período pode ser estimado a partir de sua linhagem e das histórias em que ele participa. Era sobrinho de Abraão, que tinha 75 anos quando partiu de Harã, e participou de eventos como a destruição de Sodoma e Gomorra. Período estimado. Os anos exatos não são especificados, mas é possível inferir que ele viveu em um período similar ao de Abraão, o que seria durante o período dos patriarcas. Início. Ló acompanhou seu tio Terá e Abraão em sua jornada e se estabeleceu em Harã, onde Terá morreu aos 205 anos. Destruição de Sodoma e Gomorra. Ele fugiu de Sodoma com suas filhas quando a cidade foi destruída por Deus, que enviou fogo e enxofre. 4. Fim. Após a destruição de Sodoma, Ló viveu em uma caverna com suas filhas. A Bíblia não detalha o resto de sua vida. Porque você poderá herdar os primeiros passos da sua educação. Porque os primeiros passos da sua educação poderá ser o seu futuro. E por que não conhecer a origem do pecado? Bom dia, bom dia, bom dia. Paz de Cristo é com muita paz, com muita alegria. Estou com vocês aqui agora nesse momento. Hoje é 12 de 10 de 2025. São 7 horas e 23 minutos. Eu estou atrasado porque a secretária não veio, chegou, eu tive que atrasar esperando, mas não chegou até agora, eu comecei sem a secretária, mas vamos seguindo sozinho. Nós podemos viver sozinho, Deus está com nós. Então, eu sou o Batatinha, estou falando aqui de Uberlândia, Minas Gerais, Brasil. Eu sou o Zé Batata, cabeça de alface, ou seja, Carlos Silva Batatinha. É com muita paz e muita alegria que vou seguir com vocês aqui agora. Meus queridos, todos nós temos o nosso conhecimento. O nosso conhecimento vem de vários lugares. Você tem vários lugares para você receber a sua educação. A sua educação pode vir do lar, pode vir da rua, pode vir da escola, pode vir de qualquer coisa. A sua educação vem dali, depende. Aí você que vai escolher o que você vai querer. Nós temos qual o maior mandamento? A ti entrego um novo mandamento. Os 3 tipos de julgamento. Então, meu querido, vamos começando aqui agora com muita paz, com muita alegria. Todos nós temos que buscar informação, mas as informações vêm muito erradas. Onde eu trabalhei com a vida de Ló. Ló ele viveu no mundo há 4.000 anos atrás. Ou seja, 4.000 anos antes de Cristo. Na realidade, mas Ló era sobrinho de Abraão. Moisés era mais velho do que Abraão. O rei Salomão veio o faraó veio 3.000 anos antes de Cristo. O rei faraó veio 1.200 anos antes de Cristo. Em cada site que você entrar, você vê uma coisa diferente. Então Moisés viveu aproximadamente 3.500 anos antes de Cristo, da data atual. 3.500 anos antes de Cristo. Quer dizer, 3.500 mais 2.000 dá 5.500 anos antes de Cristo. Mas, se buscar em outros documentos, em Êxodo, Moisés, ele teve em 1446 a.C. Está aqui, não vou dar para vocês lerem não, mas está aqui, ó. 1446 a.C. Mas, se você procurar em outras matérias, em outros comentários, Moisés, ele viveu há 1.200 anos antes de Cristo. Agora, em qual que nós acreditamos aqui?
de 3.500 anos antes de Cristo, ou na versão 1446, ou na segunda versão 1.290 anos. Então, meus queridos, aonde nós podemos acreditar? Nos livros, nos papéis. Agora, há 10 dias atrás, foi achado a mulher de Jó, intacta. O sal estava lá, a estátua dela parecida com ela direitinho, sem nenhum quebrado. Está aqui a imagem. Qual você acredita, na Bíblia ou nos documentos anteriores? Ló saiu escoltado com a filha. Por meio dos matos lá, os anjos levando ele, foram para morar lá dentro de uma caverna. Mas em outro documento você vai achar que Abraão, que foi lá e resgatou ele da mão dos outros reis, ele acabou com 5 reinados, matou todo mundo e pegou tudo que tinha lá e trouxe. Mas no outro dia cedo, após a destruição de Sodoma e Gomorra, no outro dia cedo eles estavam lá no alto de outra serra, olhando para lá, a fumaça restando lá do que sobrou. Aí já tira fora de circulação o documento que ele fugiu com as 2 filhas e foram morar lá no meio de uma serra, lá dentro, debaixo de umas pedras, lá na caverna. E lá ele foi plantar, teve uma plantação de uva, que era uma vinha, e fazia os vinhos dele. E as filhas fizeram ele beber, ele ficou bêbado, ficou tonto, e elas coabitaram com ele e se engravidaram. Vê a mesma coisa lá de Noé também, que teve seus filhos, que ele ficou bêbado demais, e um filho viu ele na nudez e ele amaldiçoou o filho. Porque ele é alcoólatra, ele fabricava vinho também. Não sei onde que ele arrumou as máquinas, que aquela água destruiu tudo. Ele arrumou máquina outra vez, lugar, garrafa, tudo para engarrafar o vinho. Então, na realidade, meus queridos, vamos analisando. O que eu comecei explicando para vocês aqui no início é de que a nossa educação, o nosso ponto de vista, o nosso ponto de saída, ele está no nosso primeiro ensinamento, na primeira visão, no primeiro som do ouvido, no primeiro cheiro e no primeiro som que soltamos. Quando eu nasci, você nasceu, Joaquim nasceu, todos nasceu aqui, ó. Livrezinha, a mente estava vazia. Mas olha aqui, vou chegar mais longe um pouquinho. Essas 2 setas que vocês estão vendo aqui, é o bem e o mal. O bem e o mal. Elas vão começar a penetrar em nossa cabeça. Os nossos primeiros conhecimentos é o que nos vai trazer ao futuro da vida. O menino com 5 anos, por exemplo, aqui, gente, a estatística que o Batatinha faz. Eu não busco da mente de ninguém, não. Eu penso e vou fazendo a mesma coisa que esses outros que fizeram esses documentos, eles pensaram também e jogaram. Aí nós vamos acreditar em qual? Vocês também quiserem acreditar em mim, pode acreditar. Se não quiser acreditar, o que eu hei de fazer é que nem Jesus Cristo foi acreditado. Com 5 anos, a mente desse menino já está por aqui, ó. Mas o bem e o mal está entrando. Os dois, o bem e o mal, são amigos inseparáveis. Aonde um tiver, são amigo ou inimigo, eu não sei a palavra certa. O bem e o mal andam junto. Aonde um tiver, o outro está também. Mas com 5 anos, esse filho está com a mente dele mais ou menos aqui. Vamos aos 10, 14, 15 anos. A mente dele já está bem cheia. Mas o bem e o mal está aqui reinando aqui, olha para você ver. Já está quase chegando aqui embaixo, olha aqui. Olha aqui. Então, na realidade, o bem e o mal estão entrando na cabeça dele. Vamos chegar aqui aos 18 anos. Aos 18 anos,
aos 18 anos, chegar mais para cá, essa câmera um pouquinho para cá. Vou chegar isso para cá, mais um pouquinho. Não, aí dá. Para que eu fique mais localizado nas 4 câmeras. Então, na realidade, ele chegou aqui, vamos aqui no YouTube. O conhecimento dele já ultrapassou a barra da cabeça dele. Olha para você ver, já desceram aqui. Olha aqui, já desceu. O que significa isso aqui? O que significa? Que ele já está apto a tomar conta da sua vida. O conhecimento dele já dá para ele, mas o bem e o mal continuam entrando aqui na mente dele. Tá dando vocês todo mundo ver aí, né? O bem e o mal está entrando na mente dele. Então, na realidade, veja aqui o que acontece. Agora, vamos pegar aqui outro gráfico. Esse gráfico aqui, você, todas as crianças nasceram aqui, de um nada, a mente livrezinha, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Ela vai subir, ela vai crescer. Naquele papel, quando ela chegou a 18 anos, ela já é dona de si. Aqui também já é dona de si. Ele chegou a 18 anos, já saiu da obrigação dos seus pais, da justiça aqui da terra. Então, na realidade, ele vai caminhar aqui. Eu nasci, eu subi, cheguei aos 18 anos, me estabilizei, eu sou dono de mim. Então, aqui, eu vou andar aqui. Aqui, eu vou chegar aos 60 anos. Quando eu chegar aos 60 anos, eu já começo a perder algum benefício da vida. Eu já vou voltar àquela palavra que Jesus falou. Senhor, como eu faço para herdar o reino do céu? Em Bíblia diferente, vocês vão achar palavra diferente. Volte a ser uma criança novamente. Nicodemo, olha, como? Vou voltar para a barriga da minha mãe? Para nascer de novo? As igrejas falam que através do batismo é uma mentira. Desculpa a palavra, mas não é verdade. É o mesmo significado. Então, na realidade, depois nós podemos falar sobre essa mentira do batismo. Então, na realidade, ele chegou aos 60, ele vai descer aqui. O que é que vai acontecer? Ele vai descer aqui buscando a chegar ao mesmo patamar onde ele nasceu. Aí ele volta a ser a criança novamente. Tudo que eu fiz pelo meu filho, quando ele nasceu, aqui eu já vou precisar dele me dominar. Até eu voltar a ser a criança novamente, eu vou precisar de tudo dele. Trocar fralda, pôr comida na boca, falar alguma palavra, tentar fazer andar. Então, na realidade, ele vai, o que eu fiz com ele para tirar os primeiros passos, primeiro som, primeiro choro, pôr o primeiro alimento, ouvir a primeira voz. Então, agora ele vai fazer comigo o contrário. Ele vai tentar tirar de mim a última palavra, o último olhar, pôr a última comida na minha boca, tentar segurar para eu dar o último passo. É o contrário. Eu nasci, estabilizei, aqui eu desci. Aí eu vou chegar aqui, voltar ao pó novamente. É onde Jesus falou, volte a ser uma criança novamente. Aqui que eu vou, nessa fase, purificar os meus pecados. Então, na realidade, o pecado existe. Eu não sei qual é o tamanho que ele vem, mas existir, ele existe. Porque Deus não ia fazer umas coisas totalmente sem sentido. Então, meu querido, quando eu não sei viver o que deveria viver, aqui eu estou. Mas eu fiz uma coisa errada, tive que voltar ao pó mais cedo. Antes de voltar a ser uma criança. Posso ter voltado aos 40, aos 50, aos 60, aos 65, mas aqui eu não cheguei a ser a criança novamente. Então,
Meus pecados não foram purificados porque eu não voltei a ser a criança que Jesus mandou. Então vamos pegando aqui agora. O batismo. Segundo os homens, as igrejas, o batismo é que leva à salvação. Mas os 4 evangelhos, vai no final dele lá, o batismo. Aquele que crê e for batizado estará no reino do céu. O que não crê e não for batizado estará na profundeza do inferno. Essa frase foi que fez eu sair da igreja. Porque na realidade, eu participava da pastoral do batismo, eu dava preparação para o batismo. Mas eu sabia que eu estava pregando uma mentira, que não era ali o caminho certo. Chegou o tempo de eu conversar com o padre, o diácono. Falei, essas palavras que estão erradas, o segmento não é esse. Resposta, você está aqui para ensinar o que nós mandamos, não o que você quer. Você aceitou trabalhar no pastoral do batismo, é o que sair daqui de dentro que você vai pregar. Eu falei, com poucas palavras eu vou chegar a ponto para vocês, mas a discussão foi maior em todas as áreas. Eu falei, eu calo pela verdade, mas não continuarei falando pela mentira. Porque a mentira, eu acho que é um pecado também. Eu estou pregando uma coisa que eu sei que não é verdade, mas para ganhar o meu dinheiro, para ter nome, eu vou usar a mentira para chegar até lá. Então, meus queridos, vamos analisando alguma coisa por outra coisa. Então, na realidade, Senhor, qual o maior pecado? Jesus responde, não há maior, não, qual o maior mandamento? Não há maior mandamento. Só existe um mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como si mesmo. Aí as igrejas dividiram para 2 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, aí colocaram na frente, amar o próximo como a si mesmo. Então, na realidade, é um só. Jesus desmanchou tudo que veio daqueles 10 mandamentos, ele desmentiu tudo e falou, só não existe maior mandamento, só um mandamento. Amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Aí Jesus fala, né, uma palavra lá depois, a ti entrego um novo mandamento, a ti entrego um novo mandamento. Então quer dizer que os mandamentos, a lei de Moisés, ela foi abolida com a palavra de Jesus. Será que a Bíblia está certa com essas palavras ou a Bíblia está mentindo? Agora você que acredita na Bíblia, veja em qual palavra você vai acreditar. A ti entrego um novo mandamento, está dentro da Bíblia. Não há maior mandamento, há só um mandamento. Amará a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo. Não julgarás para não ser julgado. Os 3 julgamentos. Os 3 julgamentos. Não julgarás pela mentira, mas sim julgarás pela verdade. Não julgarás para não ser julgado, não julgarás pela mentira e não julgarás para não ser, e julgarás pela verdade. Então, na realidade, todos nós temos o nosso julgamento, fazemos pela aparência, pela roupa, por tudo isso e aquilo. Eu estou vendo umas reportagens, uns vídeos aí, que o pessoal usa o nome de Deus, usa o nome de Jesus. Lá nos 10 mandamentos tem um lugar que fala assim, não usarás o nome do Santo Deus em vão. Não usarás o nome de Deus em vão. É aí onde esses pastores fazem aqueles vídeos que Jesus, eu vi um vídeo ontem, que Jesus entrou numa igreja lá, todo mal arrumado, sentou lá no fundo, vieram lá e mandaram tirar ele, porque ele estava sujo, ele não podia entrar ali, que ele era a casa de Deus, o padre, o pastor lá, tirar a casa de Deus, que ali não pode ficar mendigo ali dentro, com as roupas sujas, fedendo, e aquilo. Mas aí no final,
quando o fulano está lá falando, que chama, que ali é a casa de Deus, Jesus está presente, aí o mendigo entra. O mendigo entra, chega, pega o microfone e começa a falar. Eu cheguei, vos não me deste isso, me deste aquilo, e vai falando as coisas. Quando pensa que não, vem uma luz. E aquele mendigo, que é Jesus, subiu. Aí desapareceu no templo. Meus queridos, caso verdade, apareceu lá. Quantas mentiras aparecem dentro dos centros religiosos? Aparece dentro das idolatrias, nas romarias, nas casas que recebem milagre, que faz milagre. Tudo é usado o nome de Deus em vão. Então, se todos nós soubéssemos como é isso aí. Agora vamos chegar aqui, meus queridos, os 3 tipos de pecado. Eu poderei pecar em 3 instâncias, falando assim, em 3 modalidades, em 3 lugares. O pecado, eu falei ontem, é igual uma árvore. Se você pegar, se quiser os galhos dela junto, você tem que ir pegando alguma coisa e fechando, fechar todos os galhos e amarrar bem amarrado para os galhos ficar tudo juntinho aqui. Vai forçando ele, todo juntinho, amarrado. Então, vamos chegando aqui agora. Se você soltar os galhos dela, se passar muito tempo, aqueles galhos acostumam. Se soltar, eles ficam naquela posição. Porque a madeira cede e ela vai pegando aquela curva ali, vai fazendo ali, vai ficando. Quando pensar que não, ela não volta mais os seus galhos para cá. A mesma coisa somos nós. Nós temos 3 tipos de pecado. Olha lá. Analisa bem os 3 tipos de pecado. Quando você cair nos 3, é onde você não sabe se você vai conseguir voltar. Você juntou os 3 tipos de pecado e fez um pecado maior, falando assim. Tem aquela palavra que eu gosto de falar com as crianças, com os adultos também. O homem tinha uma boiada, mas ele achou que a boiada estava pequena. Ele foi lá na outra fazenda lá e comprou outra boiada. E chegou, juntou as 2 boiadas dentro da sua fazenda. Ele ficou com quantas boiadas? Ele tinha uma, comprou outra. Ele ficou com quantas boiadas? Ficou com 2 boiadas? Não foi. Uma boiada, mas porém maior. Porque ele juntou. Aquele que comprou lá fora, misturou e virou só uma. A mesma coisa são os pecados. Você peca de um jeito, peca de outro. Quando pensar que não, o seu pecado já está mais forte. Primeiro pecado, pensamento. Segundo pecado, palavras. Terceiro pecado, obras. Obras é o que você faz ali, você vai realizando aqueles atos e fazendo aquelas coisas boas ou ruins. Um dia eu falei para uma mulher, falou, mas tem o outro 4º pecado, omissão. Eu falei, não, omissão está dentro do mesmo pecado, que você acha que é tudo e vai fazendo, vai esparramando galho. Quando é depois que juntar os pecados são maiores. Então, eu pequei, lá naqueles livrinhos de catecismo, antigamente meu pai ensinava nós, tinha naqueles catecismos, tinha umas palavrinhas lá, tem um ato, não sei do que lá, que falava assim, Senhor, meu Deus, não sei como que é, eu pequei por pensamento, palavras e obras. Então, naquele tempo, falava assim, se você fosse se confessar, e o padre procurava, em que pecaste? E você falasse, por pensamento, palavras e obras, ele não procurava mais pecado seu. Porque está os 3 pontos principais dos pecados. Pensamento, palavra e obra. Agora vamos voltar aqui no julgamento. O julgamento, quando eu julgo sem saber o que estou fazendo, eu posso estar pecando por pensamentos, palavras, obras ou omissão. Igual a mulher falou. Por que na realidade? Porque João, ele julgou todos que vieram pedir o batismo. Raça de víbora, o que os traz vir aqui pedir o perdão dos pecados? Mas para aí, se eles não eram batizados, eles não tinham pecado.
Porque ali quem não era batizado não era filho de Deus, era uma criatura, igual um gato, um cachorro, um cavalo. Igual eu peguei, tem um vídeo aí que eu mostro o cara falando assim, que ali depois do batismo se tornou herdeira do céu, essa menina tornou herdeira do céu, que nem o Satanás do inferno poderá tirar esse título dela. Ela é herdeira do céu, de parte do céu. Meus queridos, vamos voltar aqui agora. Quando eu falei com o padre, falei, tá aqui, ó. Quem crê e for batizado vai para o céu, tá certo? Tá certo, vai para o céu. E falei, quem não crê e não for batizado vai para o inferno? Vai para o inferno. E eu falei, quem for batizado e não crê? E quem crê e não for batizado? Ele calou a boca. Aí vem aqui, olha aqui, meus queridos. Aqui esta folha aqui. Olha aqui esta folha aqui. Você tem dentro de você o lado esquerdo e o lado direito. O lado do bem e do mal. Aqui está o mal de um lado e o bem do outro. Vamos entrando aqui. Quando você chegou nesse ponto que eu te falei, quem for batizado e não crê, o bem e o mal está ali entrando. Quem crê e não for batizado, o bem e o mal está entrando. Todo jeito você tem os dois lados. Ou amarás a Deus ou o diabo. Não poderás amar os dois ao mesmo tempo. Então tem as pessoas que estão em cima do muro, não sabem para qual lado que vai pular. Aí vem, nós temos dois lobos dentro do nosso, dois animais, dois bichos dentro de nós. É o lobo e o carneiro. Aí o lobo e o carneiro, o que significa? O bem e o mal. Os dois estão dentro de si. Aí você está analisando para qual lado você vai. Eu sou batizado, mas eu não acredito. Eu acredito, mas não sou batizado. Eu sou batizado, mas o lobo está aqui me orientando aqui que as coisas do lado de cá é melhor, igual Jesus foi tentado. Então, na realidade, eu estou em cima do muro sem saber para onde eu vou. Quem? E o lobo e o mal estão brigando ao mesmo tempo para me colher. O bem trabalhando de um lado e o mal do outro. Aí, quem é o... É Deus que vai orientar? Não. Você que vai saber aonde você vai. Você que vai buscar aqui no início, quando eu falei para vocês aqui, ó, que você nasceu aqui sem nada na cabeça. Então, na realidade, que você vai analisar, você vai analisando aqui, tá os dois entrando na sua cabeça. Aí você vai... O seu primeiro aprendizagem, o que foi mais, é o que vai te dominar. Se foi o mal, se você nasceu num berço de ódio, o ódio te orientará para você seguir nele. E se você nasceu num berço de paz, a paz vai ser maior. Então, na realidade, aí o lobo e o mal estão brigando dentro de você. Aí você vai começar, igual aquele filme de karatê, o cara lembra assim, quando ele estava tendo aula, e vai, e vai esmurra o outro, lembrando daquela cena que ele estudou. A mesma coisa, meu querido. Pedro 2. Quem não conhecer a verdade, ou conhecer a verdade e não pôr em prática? Então tá lá. Antes não tivesse conhecido a palavra santa, do que conhecê-la hoje, e jogarás para o lado. Então tá aqui agora. Aí você pega aquele mal que Pedro fala, o cachorro voltará a seu vômito e o porco voltará à lama. Quando tem alguém te puxando para o bem, que você lembra daquela cena lá do seu pai, roubando o trem dos outros e trazendo aqueles montes de trem, você fala, aqui é mais fácil. Aí você volta para o roubo. Depois que você entra no mal, dificilmente você consegue subir aquela barreira, daquele barro que lá tudo, para chegar lá em cima e pegar no bem. Então, os primeiros passos, aonde nós fomos criados, é aonde nós temos a chance de ser. Se nós nascermos no berço de ouro, poderemos ser ouro ou prata. Mas se nós nascermos no berço do ódio, dificilmente nós poderemos chegar a ser prata ou ouro. Então, na realidade, João chamou todo mundo raça de víbora. Ele julgou pela mentira, pela verdade ou pela aparência? Então são os três julgamentos. E dali vem. Aí quando eu falei,
usa o nome de Deus em vão, faz aquelas propagandas bonitas, as pessoas acham que aquilo ali é verdade. Então vamos voltando lá atrás no início, meus queridos. Já está terminando meu vídeo, está terminando. Está com 28 minutos e mais os... Aquela parte do vídeo de ontem, que eu filmei conversando, as conversas de fulano e fulano, fulano lá de Ló, elas vão ficar para vocês verem a realidade do que está acontecendo. Então, na realidade agora, meu querido e minha querida, se nós temos aqui agora em nossa mente que Moisés viveu há 3.500 anos atrás, antes de Cristo, aí depois do outro, 1.446 anos antes de Cristo. Depois do outro aqui, no mesmo site, o site mesmo do Google, o Google não tem nada a ver com isso aqui não. Isso aqui são as pessoas que põem, os pensamentos dele. Ó, enquanto aqui, 3.500 anos, no outro, 1.446 anos, e no outro, 1.290. Qual que você vai, qual que está certo? Aonde você vai ficar certo? O Batatinha ou os líderes da sua igreja? Então, na realidade, cada um que estudar coisa diferente, eles vão, por isso tem 20.000 igrejas, mais de 20.000 igrejas. Cada uma prega diferente, porque cada uma busca um título da Bíblia diferente. Então, na realidade, vamos buscando aqui, Isaías 1. Deus não aceita culto que não entra o coração. O que significa não entra o coração? Você está tirando daqui da boca para fora aquelas palavras bonitas, mas o seu coração é o homem melancia. Vê meus vídeos ali atrás. O homem melancia é aquele que se apresenta aqui, ó, aquela verde assim, com aquelas manchinhas bonitas, uma melancia bonita por dentro, por fora. Mas quando você for olhar o íntimo dele, é vermelho por dentro. Vermelho significa o mal. Apesar que a melancia não merecia, melancia é uma coisa tão deliciosa, não faz mal para ninguém. Mas, para ter um segmento, eu venho trazendo para vocês aqui o homem melancia. Ele é vermelho por dentro, mas quando ele precisa te abocanhar, pegar, tomar o que é seu, ele vem verde por fora, com várias palavras. Então, meus queridos e minhas queridas, todos nós vamos analisando, vamos voltando aqui rapidinho aqui. Pequei, pensamento, palavras e obras. Senhor, qual o maior mandamento? A ti entrego um novo mandamento. Os 3 julgamentos. Então, na realidade, você andarás com quem? Se me contar, sei o que você é, sei o que você quer. Então, na realidade, meu querido e minha querida, todos nós devemos saber que Deus é a vertical. Tudo que você buscar aqui na horizontal é coisa mundana, é coisa da terra, criada pelo homem. O homem ficou em cima da face da terra e ele tem o poder para criar as coisas aqui. Então, na realidade, meu querido, vamos analisando bem. Se você gostou de algumas palavras do Batatinha, se você colheu alguma coisa para o seu raciocínio, para o seu comportamento com o seu vizinho, com a sua esposa, com seu pai, analisa bem e veja aonde você vai. Se você vai seguir o lado do mal ou o lado do bem. Lembre-se que seu filho mais tarde poderá ser um bandidão, mas também poderá ser um defensor da paz, do amor e da alegria. Deus é um só, Satanás é outro. Então, a idolatria é criada pelo homem. Deus não criou a idolatria, mas se você for buscar lá no início, há o bezerro de ouro, a serpente, o anjo querubim, tudo foi criado por Deus, Deus que mandou. Então, na realidade, meu filho, se você for acreditar nos papéis, olha lá, você poderá estar no caminho muito errado. Busque a Deus pelas nuvens, pelo sol, pela lua, pelas estrelas, as coisas maravilhosas, a vida que tem na terra, e por você ser um filho de Deus. Não precisa você ser batizado. Acredite que Deus existe. Quando Deus deixou o mundo, não deixou o batismo. O batismo foi criado após Jesus Cristo, porque na realidade, então Maria não era filha de Deus, Maria era uma criatura de Deus, José não era, filho de José não foi batizado também, não, José não foi batizado não, José era uma criatura de Deus, não era filho de Deus, porque quando ele morreu, Jesus tinha 12 anos, e quando o batismo começou, Jesus já tinha 30 anos. Então, na realidade, meus queridos, minhas queridas, eu vou sair aqui do YouTube agora,